Sejam bem-vindos, camaradas, a uma live do 5C, de Cachaceiro Comunista Canela Cinza. Dessa vez, a gente vai falar sobre um assunto muito importante, muito sério, que é nossas histórias sobre o metrô ou o trem das nossas vidas. Já que todo mundo aqui é trabalhador, classe trabalhadora, que sempre teve que pegar trem pra caraca para poder chegar em tudo que é canto, a gente vai contar um pouquinho das nossas histórias. Aqui hoje comigo temos o Rodrigo, temos o Vinícius. Alô, rapaziada. E temos a Lenice. Bem, fala aí, galera. Como a gente sempre faz, a gente precisa falar uma explicaçãozinha do que é o Cachaceiros Comunistas Canela Cinza, porque pode ser que tenha caído alguém aqui sem saber o que é, e para isso eu peço para o Rodrigo explicar. Rodrigo, o que é o 5C? Você sempre joga essa bola para mim e cada vez que eu explico mudando algumas coisas, né? Antes de começar a falar, eu queria aqui só fazer um asterisco aqui e dar parabenizar a Lenice, que semana passada aí defendeu o TCC dela em serviço social, ganhou nota 10, se formou. E parabenizar também o camarada Vinícius aí também, que defendeu o mestrado dele lá na UDESC também. Então, é isso aí. Quanto ao 5C, isso aí começou durante 2018, né, o final daquele merdelê lá, que foi o resultado da eleição de 2018, e o Marcelo sempre comentava que a gente ficou com a sensação de todo mundo desagregado, ninguém era organizado, aquela coisa toda, e, porra, a gente tinha que ter uma maneira de ter contato com quem pensa igual a gente, quem é de esquerda, quem está preocupado e tudo. E montamos um grupo do WhatsApp, tem muita gente do Rio, mas tem muita gente de fora, tem gente da Bahia, tem o Vinícius de Florianópolis. Se não me engano, o Vinícius, não sei, eu não lembro agora se ele montou o grupo junto com o Marcelo, ele que teve a ideia inicialmente. E a gente... tem alguém com o microfone aberto aí? Não, sou eu. Eu ia falar aqui. Tu perguntou se eu montei junto com o Marcelo? Isso. Não, eu ia falar que não, eu não montei o grupo junto com o Marcelo, mas o Marcelo logo em seguida me colocou no grupo, tal, mas eu não montei. Mas dentro dessa turma que não é do Rio, eu sou uma delas, né? Fui criado junto na Baixada. Sou amigo de vocês eram de Magé, eu era de Caxias, mas eu moro em Santa Catarina, né? E já moro aqui há 14 anos. Pois é. Então, o 5C acabou se tornando isso, né? A gente está tentando aí, agora, com essa iniciativa aí de fazer essas lives, né? Vai virar um podcast e tudo, para poder conversar sobre esses temas que são importantes, né? De maneira descontraída, né? Toda segunda-feira a gente está aí para dar aquelas enroladas. Belezinha. Agora que a gente já fez todo o preâmbulo inicial, a gente pode entrar no nosso tema principal. Seguindo o nosso planejamento, dá uma olhadinha aqui. Primeiro, eu passo a bola para a Lenice e pergunto para ela. Peço para ela, na verdade, explicar um pouquinho sobre como é a divisão dos municípios e bairros aqui do Rio de Janeiro, e para as pessoas entenderem mais ou menos como é que a classe trabalhadora se movimenta aqui na nossa cidade/estado. Assim, eu acho que já o tema, né, que é histórias de trem e metrô, vale falar que o sistema aqui do Rio... Eu, assim, como uma... Lenice tá dando um... Que é uma das cidades que teve... Lenice? Oi? Fala aí. Ah, melhorou. Tava robotizado. Reinicia a fala. Ah, sim, beleza. Tá de boa agora? Tá. Então,
no mesmo nível de lastro. Pessoal da Universidade do Rio de Janeiro e do Brasil, até a primeira estrada de ferro. E aí, tipo, bem injusto. Você não tá ouvindo, né? Você não tá ouvindo. Denise, quando você começa a falar, fica robotizado e pipoca tudo. Não aconteceu. Quando você começa a falar, fica robotizado e pipoca tudo. Tenta sair da live e entrar de novo. Eu acho que eu vou tentar pelo celular. Tá, eu tô fazendo pelo celular, pô. Ou pelo celular, né? Será que pelo celular é melhor? Pelo celular. No meu caso, o celular é melhor. Tá, então eu vou passar a bola para responder dessa explicaçãozinha de como é que é a divisão do Rio de Janeiro para o Vinícius. E aí, Vinícius? Fala um pouquinho aí. Então, gente, ainda mais eu que moro muito tempo fora do Rio de Janeiro. Primeiro, boa noite, rapaziada do 5C. Eu gosto de dar uma explicação diferente um pouco do Rio de Janeiro, que é o seguinte, não é só explicar o que é subúrbio, e Zona Sul, centro, etc. O Rio de Janeiro é uma cidade diferente, é uma capital diferente de outras capitais do Brasil, porque o centro do Rio de Janeiro não é no meio do mapa. Aí o pessoal fala, nossa, Vinícius, o que isso tem a ver? Isso tem muita coisa a ver. Isso tem coisa a ver, inclusive, com a forma como a desigualdade social se constrói no Rio de Janeiro historicamente. Curitiba, a capital de Curitiba, é no centro. São Paulo, a capital de São Paulo, é no centro do mapa. Imagine o mapa da cidade. O centro da cidade, no centro. Florianópolis, aqui onde eu estou, o centro de Floripa, que é uma ilha, é no meio do mapa, é no meio da ilha. O Rio de Janeiro não. O centro do Rio de Janeiro é no extremo. Pensem que o Rio de Janeiro é um retângulo, assim, ó. Já estou ligado um torrone, um traquinas, então. O centro do Rio de Janeiro não é no meio do mapa. Se fosse o centro do Rio de Janeiro, era para ser mais ou menos onde é Bangu, Madureira. O centro do Rio de Janeiro é no extremo leste. E o extremo leste do Rio de Janeiro é o centro do Rio, é onde é a Igreja da Candelária, ali onde foi um dos marcos fundadores da cidade e tal. E o que isso determina? Isso determina que a cidade foi crescendo de forma, a capital foi crescendo de forma muito mais desigual do que várias outras cidades e capitais. Então, quando você anda de trem, você anda de metrô, você pega um busão no Rio, você tem um percurso muito mais longo a percorrer. Quando você vai do centro do Rio de Janeiro até Santa Cruz, por exemplo, são uns 70 quilômetros de distância. E se você for de um extremo ao outro de São Paulo, do centro ao extremo de São Paulo, dificilmente vai dar 70 quilômetros de distância. E beleza, aí você coloca isso, você enquadra essa perspectiva na perspectiva de virada do século XIX para o XX, urbanização, final da escravização, urbanização de forma completamente atabalhoada, etc. A riqueza vai ficando numa parte da cidade que, obviamente, depois, uma cidade completamente, a densidade demográfica muito alta, a geografia muito montanhosa, então, automaticamente, isso vai fazendo uma cidade muito desigual, muito complexa, e também uma mobilidade urbana muito difícil, muito complicada. Então, quando a gente fala em Rio de Janeiro, a gente fala o extremo da cidade, o extremo leste, o encostado na Baía de Guanabara, centro e zona sul, que na verdade nem zona sul se a gente for parar para analisar geograficamente. Aí você tem a zona oeste lá do outro lado, zona norte, que na verdade é em cima, mas não tem muita correlação com o centro do Rio, e você tem a Baixada, que é como se fosse a barriga disso tudo. A Baixada Fluminense é a barriga de zona norte e zona oeste do Rio de Janeiro. Então, é uma cidade completamente diferente. O que é a zona sul para o Rio de Janeiro não necessariamente significa embaixo do mapa, como significaria em São Paulo. Zona norte não necessariamente significaria em cima do mapa, como significaria em Curitiba. Então, quando você fala em trem, você não está falando só de zona... Quando você fala de ir do centro até o subúrbio do Rio, você não está falando de até uma das franjas da periferia. Você está indo até um extremo da cidade. E são vários extremos da cidade que são construídos de acordo com
o decorrer econômico do século XX. Então, mais ou menos, a divisão do Rio de Janeiro é essa do ponto de vista geográfico. Agora, do ponto de vista econômico, só para ser mais sucinto, desculpa que eu já me alonguei demais, o Lário, o Rodrigo e Lenice. É assim, o que é dito como riqueza do Rio de Janeiro é uma parte da Zona Norte, que seria Tijuca, Grajaú, que nem é tão rico assim, a Zona Sul quase inteira, que ficou como se fosse a elite aristocrática do Brasil, e uma parte da Zona Oeste, que é a Barra da Tijuca. Quase todo o resto é o que chamam de subúrbio, e grande subúrbio do Rio de Janeiro, e Baixada Fluminense, que são esses subúrbios do Rio de Janeiro, porém, quando eles se tornam outros municípios. Eu queria fazer 2 adendos aí ao comentário. Primeiro que, pô, imagina a bandeira do Rio de Janeiro tendo um torrone gigante. Vai ser maneirão, né, não? Torrone para representar o Rio de Janeiro completamente. E segundo, que ficou faltando falar da privada do Rio de Janeiro, que é a Barra da Tijuca. Aí a gente tem todo o local do Rio. Não, a privada não é tão ruim, porque a privada tu pode jogar droga lá dentro. A Barra da Tijuca é o esgoto. Pior. Vou aproveitar, então, fazer só mais uma perguntinha antes da gente entrar direto nas histórias. São as linhas de trem que vocês mais pegavam? Será Gramacho, Belford Roxo, Santa Cruz, Deodoro, qual era? Japeri. Rodrigo, deixa a Lilice falar que... Pô, já tem cueca debaixo. Tá um cheiro de cu do caralho. Deixa a mina falar. Obrigada. Tá dando para ouvir agora de boa, sem travar, tranquilamente? Também melhor. Então, cara, história de trem, o que eu mais peguei foi de Suruí para Guapimirim. E de graça, só isso que eu falo, de graça. Porque lá não tem catraca, não tem nada, não tem como você comprar, entendeu? Se você chegar lá, você perguntar, quero comprar a passagem, não existe. E aí você entra no trem e vai, entendeu? Só em Magé, no centro de Magé, que tem um lugar para você entrar e pagar. Mas nas outras estações não tem. Com o microfone aberto aí. E aí, cara, é muito doido isso. Porque foi o que eu mais peguei. Aí depois eu morei em Ramos. Então eu pegava de Ramos pro Maracanã, né, ali pra UERJ, onde eu fazia faculdade. E é mó doideira, né? E também pegava pra casa da minha antiga sogra, que eu pegava, acho que o Japeri, sei lá, cara, mas vendia tudo. E foi um negócio assim, meio choque, tá ligado? Eu fiquei tipo assim, mano, muita coisa, muita gente de todos os lugares. Mó doideira, tipo assim, tu sobrevive. É o bagulho de quem sabe andar em trem, sabe andar em qualquer lugar. E você, Rodrigo? Cara, eu peguei muito o ramal em Omirim, né? Que é ali na região de Magé, o outro lado de Magé, né? A Linice e Suruí. Então, Magé são 2 ramais que atendem a cidade, né? O ramal Guapimirim e o ramal Iomirim, que é na outra ponta, né? E eu peguei muito ele desde quando era adolescente, pegava direto, assim, para poder ir em Pebetá, que era o bairro vizinho. E esse ramal, assim como o ramal Guapimirim, ele tem essa peculiaridade de ter várias estações que não se cobram passagem. É um negócio meio louco, né? Porque a Supervia usa esses ramais, né, como uma maneira de abastecer o ramal Saracuruna e Gramacho, que é o ramal que é eletrificado, que é o que tem mais uso, né? E é engraçado porque sempre que eu comento com as pessoas que o ramal em Umirim, ele é trem a diesel, as pessoas acham que é sacanagem. Eu tenho que, tipo, mostrar foto do trem, saca? Eu tenho que mostrar, não, que olha só, essa Maria Fumaça aqui, ela ainda existe, essa relíquia aqui, né? E no caso do ramal em Umirim é engraçado também porque, engraçado e triste, né? Que o trecho entre Piabetá e Umirim, são 3 estações, né? Piabetá, Fragoso e Umirim, que fica no pé da Serra Velha, né? Esse trecho, ele é o trecho original da primeira estação da primeira ferrovia da América Latina, né? Aquela coisa toda do Mauá e tal.
E a outra parte da linha do trem que sobrou, que quando eu era criança eu lembrava disso, uma prefeita que Magé teve, ela cobriu tudo com calçado do que tinha sobrado da linha, né? Porque não tinha sobrado muita coisa, porque todo mundo na região sempre teve um poste, alguma coisa em casa que era feito a partir da linha do trem. Então esse ramal foi o que eu mais peguei na minha vida. E eu morei também uns 3 anos e meio em Ramos, e eu pegava também todo dia também o trem ali em Ramos até o Maracanã, que é onde tem o Oeste que eu estudo também, e eu trabalho ali atrás, em Vila Isabel. Então foi o ramal que eu mais peguei também. Vinícius? Então, cara, acho que o ramal que eu mais peguei de trem foi um Gramacho. Eu pegava no Gramacho para ir ao Maracanã, para ir para jogo. Essa foi a minha relação muito de trem, assim, de andar de trem, né? Porque eu morava numa parte de Caxias que era muito mais fácil pegar um ônibus lá, o Jardim Leal Central, eu acho que o Rodrigo conhece. Era muito mais fácil pegar o Jardim Leal Central para ir pro centro, para ir trabalhar, ou pegar um busão até Caxias e lá pegar o Limousine Carioca, mas não frescão, não. Pegar aquele futidão lá, o roletão do Limousine Carioca, do que pegar trem. Porque às vezes o trem pra gente acabava sendo mais lento, principalmente com o advento da linha vermelha, né? A linha vermelha, se você pegasse em horário não de rush, era melhor ir de trem. Só que aí eu morava de forma contramão. Então toda vez que tinha jogo que não era em São Januário, que era no Maracanã, aí só tinha como ir de trem. E essa foi a minha relação. Então minhas histórias com o trem são bizarras por causa de... O trem, para mim, sempre estava relacionado a eu ser vascaíno, não poder ir com camisa de Vasco pro jogo, porque, porra, a galera do Flamengo no trem era hegemônica. E, na moral, ó, quietinho, se o Vasco meteu 4 no Flamengo... Oi? Se o Vasco meteu 4 no Flamengo, tinha que ficar quieto. Se o Vasco meteu... Cara, é muito difícil essa galera. Hã? Eu pensei que eu tava indo pro inferno, diretamente. É muito difícil essa galera, muito difícil. Mas já faz uns 3 anos. A BCI também sou vascaína. Não, então, ou então, assim, se tomou de 4 também, fudeu. Mas, de qualquer forma, minha relação com o trem era essa. Mas a do Gramacho. E ainda assim, do Gramacho até minha casa era uma pernada muito grande. Porém, quando eu parei de morar em Caxias, inauguraram a estação do Corte 8, que era uma promessa só, né? E depois inventaram a estação do Corte. Não é que inventaram, já fazia todo sentido, porque não fazia sentido você ter uma estação de trem no centro de Caxias e a outra fosse só no Gramacho, e você cortou todo o segundo distrito da cidade. O segundo distrito é o mais populoso de uma das maiores cidades do Brasil. E só tinham 2 estações de trem lá, e fizeram um no meio, que é a Corte 8, só que eu já não morava mais lá. Porém, a minha relação com o trem é uma relação lúdica, uma relação de futebol. Porém, a minha maior relação com o futebol é o trem. Eu já, como cria de Belfor Roxo, meu ramal que eu mais andei foi o ramal de Belfor Roxo, direto. Trem de Belfor Roxo ali, que é a sucata da Supervia, sempre foi o que eu peguei. E, como eu morei um tempo também em Duque de Caxias, eu peguei bastante trem para ir trabalhar nessa estação que abriu, que você falou, Vinícius, o da Corte 8. Peguei trem ali por bastante tempo. Ali Corte 8. Isso. Ali no Corte 8 dava para pular no tempo, não. Mas vamos entrar então no nosso tema principal mesmo. Quem quer começar contando a sua primeira história? Quer ir, Rodrigo? Pode ser. Apesar de eu ter pegado muito trem ao longo da minha vida, né? Apesar de hoje não pegar todo dia, mas ainda uso eventualmente, né? E rapaz, essa caneca do Vasco vai cair, cuidado aí. Nossa, piada horrível. Vai não. Mas apesar Para com isso, cara, na moral. Mas apesar de ter... Pessoas da live, desculpa, tá? Pra essa piada aí. Então, mas apesar de ter usado o trem, eu fiquei pensando essa semana toda, nossa, qual história louca que eu tenho assim, de trem para contar, ou nem tão louca, mas interessante. Aí eu comecei a pensar nas coisas que eu sempre achei interessantes do trem, desde sempre, né? Que no trem vende de tudo, né? Ainda mais no ramal Gramacho. Eu já peguei muito o ramal Deodoro e o ramal Japeri.
Mas o ramal Gramacho, né, que agora que é o antigo Saracuruna, né, porque ele repartiu no meio, né. Ele sempre vendeu de tudo, assim. A primeira vez que eu peguei o trem lá, eu vi o cara vendendo ferro de passar, assim, sabe, um ambulante vendendo isso. Então, eu fiquei pensando, nossa, qual a história então que eu tenho de vendedor, assim? E lembrei uma história que eu tive, assim, uns 10, 12 anos atrás, que eu trabalhava numa empresa e eu era tipo office boy, né? Tinha que rodar o Rio de Janeiro todo, entregando coisa, né? E eu estava no ramal de Madureira, na estação de Madureira, mas na estação que é do ramal Belfor Roxo. E tinha dois ambulantes batendo papo, né? Assim, os caras vendiam amendoim e tal, aquela coisa toda. E eu só vendo, né? O trem demorando pra caramba. Aí os caras começam a conversar assim, pô, o cara, porra, tá vendendo 3 por R$ 1, o negócio é 2 por R$ 1, porque senão, se ele vender 3 por R$ 1, vai quebrar todo mundo. O outro fez isso, a gente desceu a porrada no cara. Tem que juntar, que aí quebra a firma toda. Aí eu comecei a olhar e falei, ah, tá. É assim então que o livre mercado funciona. Eu aprendi assim, eu fiquei assim olhando assim, os caras, tipo, a gente fica pensando, né, que essa questão dos ambulantes que vendem no trem é um bagulho precarizado, mas os caras ao mesmo tempo têm muita disposição e tu vê que o bagulho tem regra própria, né, assim, né, se tu chegar lá de bobeira, os caras te jogam na linha e foda-se, sacou? A parada, assim, existe uma regulação interna ali deles ali, que o bagulho é complicado. Mas daí, lá, Quer continuar, Lenice? Contar uma sua? Deixa eu comentar que eu tô morrendo de rir aqui desse comentário do Marcelo. Cara, eu tô me aguentando. qual é o Eu tô comentário? passando mal. Ah, Caralho, que maldade, mano. Isso aí é maldade, muito vacilo. eu vou Pior ler que o foi nem um comentário, hein? mijar, né? Mal errado mijar na porra do trem com. Mano, caralho. Rapidinho, o Marcelo falou assim, abre aspas, por favor, essa fala não é minha. Uma vez eu tava segurando a porta, um doidão falou que ia mijar. Eu falei que era mancada. Ele botou a bilonga pra fora, eu soltei a porta. Ele ficou com a mão presa, a bilonga pra fora e se mijando. Mano, caralho, que história. Isso aí superou. Isso foi com o ramal, mano. Não, doideira. Mas a questão é. A... o que eu tava querendo falar aquela hora que eu tinha travado é que a minha história de trem é muito dessa questão de. Pô, a primeira estrada lá de Magé ser a primeira estrada do Brasil de ferro e o bagulho tá parado, igual vocês falaram aí, né? Tipo, em Caxias também. Tá tudo parado, cara, não evolui de jeito nenhum. Enquanto tem São Paulo aqui do lado, com uma estrada de ferro assim maneiríssima, né? Um caminho que vai quase em todo o estado, sabe? E aqui no Rio só tem basicamente um metrô que funciona no Rio de Janeiro, cidade, e um pouquinho assim, Caxias, Guapi, tal, Saracuruna, Deodoro, e com uma logística absurda, tu passa por vários perrengues, vários assaltos, vários policiais, tá ligado? Eu já peguei alguns trens que passavam ali pelo. Não pode falar lugar, não, não pode falar o nome de lugar, né? Eu esqueço. Mas que passava por algum lugar. Pode falar nome do lugar, não pode falar nome do prefeito daquele lugar, principalmente se Ah, for de tá. cidade do interior do Rio de Janeiro, onde a gente sabe que as famílias podem ser mafiosas. Então, a gente interrompe assim porque a minha vida tá em risco. E aí, não, ali pelo Jacaré e tal, cara, que tu passa ali, aí na próxima estação tem a polícia que entra, tipo, de dia, qualquer horário. E à noite, é bizarro, tipo, eles entram assim, pra prender a galera, entra, tipo, muito absurdo. Mas assim, a história é só de trem, eu posso falar também de uma história que eu tive de metrô? Pode mandar de metrô também. Porque de metrô foi o que eu mais tive. Porque o que acontece? Esse ano eu trabalhei como bartender num bar lá na Tijuca. Agora vocês imaginem, né?
A gente lidar não, lá em Ipanema. A galera, assim, de Ipanema bem afetuosa, né? Vocês sabem como são. E aí, eu pegava do Maracanã, descia na Central, da Central eu pegava o Jardim Oceânico para eu descer lá em General Osório. E aí, cara, e na volta, que era o perrengue, de dia era perrengue, porque, tipo assim, você não conseguia respirar, tá ligado? Você botava a mão aqui, a mão parou, você chegou, você entrou e é isso. Você segura até a Central ou até Botafogo. Isso aí é uma coisa absurda, cara. E eu, tipo assim, agora como mulher, é importante a gente levantar esse debate aí de trem. Quando eu entrava em vagão masculino, mano, a crise de ansiedade batia, bizarro. E no feminino, tu fica assim também, mega desconfortável, um monte de mulher com a cara toda maquiada, 6 horas da manhã, porque tá indo para aquele trabalho que precisa estar maquiada, né? Tipo, gente, umas coisas assim absurdas, sabe? E em Botafogo, que é o que eu queria falar, já terminando, que eu sei que estou me estendendo, em Botafogo é o lugar, quem não sabe pegar, quem não costuma pegar metrô em horário de rush, não conhece. Mas quem costuma pegar ali para Zona Sul, Zona Oeste, passa por Botafogo, cara, é um negócio tipo 300, tá ligado? Eu me sentia nisso. A primeira vez eu fui molerdona, e aí, tipo assim, eu fiquei em pé esmagada. Aí depois eu fui indo com uma amiga minha que ela tinha estratégias para entrar no metrô. Ela ficava tipo assim, tinha que ficar na porta. Se a gente não estiver na porta, a gente não consegue. Ou a gente vai ser empurrado. Aí tem que saber para qual lado vai. Se não for o lado que tem banco, ferrou. E aí, tipo assim, na hora que abre a porta, tu corre desesperadamente, tipo assim, foda-se, consegui chegar ou não. Minha amiga, ela atravessou o metrô, tá ligado? Ela tava de um lado da estação, uma pessoa empurrou ela atravessou o metrô inteiro. E é isso. Atravessou, cara. É isso que a gente passa, né, nessa. E pagando caro, né? O metrô... que é mais importante. O metrô de Botafogo é a segunda central do Brasil, né? O metrô é bizarro. Eu trabalhava na Polidoro, pegava o metrô ali em Botafogo, ó, era horrível. Aproveita aí, Vinícius, que já começou a falar um pouquinho, e puxa uma história aí sua. Pô, cara, eu não tenho uma história específica de trem, tenho. Eu até posso contar uma história específica de trem, mas eu não tenho uma específica. Eu tenho várias, eu tenho memórias de trem, que são muito legais, algumas, e muito ruins as outras. Eu lembro de quando eu era muito criança e meu pai teve que me levar de trem. Meu pai quis me fazer andar de trem numa época para me mostrar como era. Eu já morava em Caxias, sendo que eram 2 semanas depois da chacina de Vigário. E passar por Vigário de trem ali no meio, que o trem passa dentro da favela de Vigário, foi muito... Eu era criança, eu não tinha muita noção, mas eu fiquei aterrorizado com aquela coisa da chacina. E passar por dentro de Vigário tinha uma energia assim, ó. Sei que ele ia dar uma de jovem místico, que eu não sou jovem místico, mas você via que dentro da comunidade o trem ficou mais lento por algum motivo, porque estavam montando não era barricada, mas por algum motivo. Estava lotada a comunidade por algum motivo. E foram umas 2 semanas depois, ou uma, ou foi no próximo domingo. E você vê tudo aquilo, você vê aquela gente, você vê aquele filme como criança, isso foi impactante. E, de certa forma, para a idade que eu tinha, que eu devia ter uns 6 anos de idade, aquilo foi um formador cognitivo para mim também. E essa foi uma coisa ruim. E dali, nessa época, existia uma guerra entre Vigário e Parada de Lucas. Então, toda vez que você saía de Vigário e entrava em Lucas, tinha todo um clima de tensão. Tinha um clima de tensão. Que era uma guerra, era uma faixa de Gaza, tal, suburbana do Rio de Janeiro. Porém, tem histórias engraçadas, como a história de fazer prova para a antiga Cefet, hoje é Instituto Federal do Rio. Na época era Cefet no Maracanã. Aí você tinha que andar muito de trem e o primeiro contato que você tem com vendedores de trem, que havia um cara com um gancho, plaf, vem com aquele gancho de açougue. Cara, aquele gancho devia ser mais pesado que eu. Aliás, deve ser mais pesado até do que eu hoje. Que o Cobé, então, nem se fala. O Cobé é mais fino que eu acho. O cara vinha com aquilo, ó, e ali, cara, aquilo dali pra mim era um mundo.
tinha capa de bujão de gás, DVD pornográfico, e eu nem vejo pornô, eu boicoto pornografia, DVD pornográfico, capa de bujão de gás, chocolate, tinha, porra, cara, tinha de tudo na parada. Aí, eu falei, cheguei uma vez em casa contando essa parada do meu pai falou assim, isso daí não é nada, cara. Quando eu era mais novo, pegava o trem lá no ramal Acari, o trem no Acari, eu vi nego vendendo dentadura dentro do trem. Eu falei, como assim dentadura? Dentadura usada, pô. Tava vendendo dentadura, o cara jogava lá o bagulho vendendo dentadura. Eu falei, não, mas dentadura aí é o máximo. Ele, não, pô. Eu vi um cara vendendo água. Eu falei, pô, mas água vende? Eu falei, não. Nos anos 70, vinha um cara com um blocão de gelo e com uma paradinha pro gelo pingar. Aí o maluco ia vendendo água que pingava do bloco de gelo. Eu falei, pai, isso é caô. Aí veio o meu padrinho na época e comentou, não, era verdade, o maluco tinha com um blocão de gelo. Então as minhas relações com o trem são muito essas, de histórias engraçadas e de ver o cara vendendo, cantando música. E na época do Furacão 2000, laranja com acerola, maracujá limão, é furacão, e várias outras paradas. Porém, também as histórias de ramal Gramacho, Maracanã, que na verdade a gente descia em São Cristóvão, Maracanã era só o metrô, Maracanã era só para os playboy que eu de metrô, para quem ia para o Maraca, né, para jogo, porque quem ia para jogo de trem tinha que descer no ramal São Cristóvão. Aí você tinha o maluco da Força Jovem de um lado, o maluco da Raça Fly, da Jovem Fly do outro, a porrada comendo, nego se ameaçando, e passava a tiazinha no meio com a Bíblia, mané, rezando, e cacete a quatro. Eu acho que o trem é, de verdade, eu acho que é o puro suco do Rio de Janeiro, eu acho que é o ambiente mais democrático da região metropolitana do Rio de Janeiro. Então, muito mais do que o metrô, muito mais do que o estádio do Maracanã, muito mais do que qualquer botequim. Eu acho que se tem alguma coisa que consiga amalgamar o que é a região metropolitana do Rio, é o trem, cara. E eu acho que essa é a maior relação que eu tenho com o trem. Agora, a história mais bizarra que eu tenho com o trem, só para finalizar, uma vez eu estava com meu primo foi fazer uma entrevista dele de emprego lá em Ramos não, em Bom Sucesso, que ele foi lá no Hospital Geral de Bom Sucesso, e tava eu com ele, a gente, fui junto com ele, ele entrou no trem na volta, e o maluco, na hora que o trem tava saindo, o cara falou, é tu mesmo, branquinho, é tu mesmo, seu filho da puta, eu vou te pegar, rapaz, que não sei o quê, eu vou lembrar amanhã quando tu vier aqui. Rapaz, o cara simplesmente queria matar o meu primo dentro da plataforma do trem, porque ele confundiu o meu primo com outro maluco. Ele confundiu o moleque. E o que salvou foi que o trem já foi andando. Se o trem não tivesse indo andando, eu acho que fudeu. Não sei se o cara tava de bravata ou não. Por via das dúvidas, a gente tem medo. Mas eu acho que o trem é essa porra aí, cara. Sobre isso de vender no trem, não mudou muito, não. A última vez, antes da pandemia, que eu pegava trem direto, ali no ramal do Belfort Roxo, o pessoal tava vendendo peixe. Vinha com o isoporzão de peixe, com gelo, por dentro do trem. Aí parava e começava a vender o peixe ali na hora. O isopor, tirava do isopor do gelo, entregava para quem queria, enrolava no jornal velho, entregava para quem queria. E quando acabava o isopor de peixe, o cara pegava e jogava o isopor no meio entre o trem e a plataforma. E jogava ali, para quando depois do trem fosse embora, ele voltasse e pegava. Mas eu vou começar a contar uma história minha. Adolescência, eu estudava em Marechal Hermes, lá na Visconde de Mauá, Escola Técnica Visconde de Mauá, fazia eletrônica lá. Aí eu tinha que ir para Piabetá. E como vocês falaram, o ramal de Piabetá, você tem que pegar o trem para Saracuruna, chegar em Saracuruna, trocar para Maria Fumaça, e Maria Fumaça ir até Piabetá. Na época que eu fazia o técnico, eu ficava na praça enchendo a cara antes de quase todo dia. E aí eu fiquei doidão, peguei o trem. Louco pra caraca. Fui de Deodoro até Triagem. Até Maracanã. Maracanã, peguei de volta para Saracuruna. Dormindo. Quando eu acordei em Saracuruna, eu desci, atravessei a roleta para ir para Maria Fumaça. Eu tava sem enxergar direito, sem entender ninguém, só escutei só o apito da Maria Fumaça dizendo que tava saindo.
2 apitos. Corri, igual um maluco, entrei, achei um lugar, deitei e dormi. Dormi, aí quando eu abri o olho assim, olhei em volta, tinha um cabrito do meu lado. Aí eu voltei a dormir de novo. Acordei de volta, olhava pro lado, só tinha mato, mato, mato. Voltei a dormir de novo. Aí, última vez que eu acordei, eu olhei para um lado, olhei para o outro, estava em Guapimirim. Tinha pego o trem errado. Em vez de ir para Piabetá, eu fui para em Guapimirim. Desci da plataforma sem entender o que estava acontecendo. Perguntei para o maquinista, o cara falou assim, ó, pô, último trem. Trem para o Guapimirim só roda só a 2 ou 3 trem por dia. Não tem mais trem para voltar, não. Aí eu saí da plataforma, olhei para um lado, olhei para o outro. Era 11 horas da noite, no meio de Guapimirim, bêbado igual um porco. A plataforma apagou a luz. Eu fiquei olhando sem saber como fazer para ir para casa. Naquela porcaria. Essa é uma das histórias que eu tenho de trem que eu acho mais louca. Mas como é que você voltou para casa? Não, eu andei por Guapi até achar um trem para um ônibus que ia para Piabetá. Aí eu peguei o ônibus, dormi no ônibus. Antes de chegar em Piabetá, o ônibus passou por uma praça, que eu não lembro qual era a praça. Tem uma praça que ela é próxima da linha do trem. Ela é do lado da linha do trem, que ela acho que de ônibus é 20 minutos de Piabetá. Aí eu acordei assustado, achei que já era Piabetá, desci ali. Ou seja, tive que andar mais 1h30 para chegar em Piabetá a pé, porque eu não sabia o caminho. Se eu fosse pela linha do trem, era mais 30 minutos. Mas eu não sabia, eu fui seguir o ônibus. O ônibus ele vai cortando por dentro ali daqueles bairros. Ainda gastei mais 1h30 para chegar em Piabetá. Mas cheguei. Foi assim. Quer puxar uma história, Rodrigo? Cara, assim... Vamos fazer uma rodada? Você me lembrou uma coisa interessante. Oi? Você me lembrou um negócio interessante, porque lá na região é muito comum, né? Acho que não acredito que seja uma exclusividade do Rio de Janeiro ou da Baixada, que o trem é muito estigmatizado, né? Ele é olhado de maneira assim. Antigamente a passagem era muito mais barata, né? Hoje em dia nem tanto. Hoje em dia, em quem pega trem que vai o trem do ramal eletrificado é até mais caro que o ônibus, né? Mas mesmo assim, até hoje o estigma ficou, né? De que é perigoso, de que é isso, aquilo outro. Assim, o ramal Elmirim, né, levando em conta os lugares que ele cruza e por ser de graça, só tem doidão naquela porra lá mesmo, assim, fora do horário de pico, né, quando o trabalhador pega, assim, tu pegar 5 da manhã é só trabalhador, mas se tu pegar ele de tarde, é só maluquice, mas eu me sinto muito mais seguro no ramal e Mirim do que pegando um ônibus que passa por estrada, pela BR e tal, assim, o índice de assaltos é bem maior e tudo mais, acidente, por aí vai, né? Mas isso que você falou do ramal Guapimirim mostra como é precarizado a parada, né, cara? O ramal Gramacho, até outro dia, ele funcionava por horário, enquanto os outros ramais funcionavam igual ao metrô, por intervalo. Foi quando eu me mudei para Ramos, inclusive, coincidiu com essa época que ele começou a funcionar em intervalo de 20 minutos. Né? Antes era assim, tu perdeu o trem, era das duas umas, ou você perdia o trem no horário, ou o trem não passava no horário. Né? Mas o ramal em Omirim é assim até hoje. E o Guapimirim, que você confundiu, porque, tipo assim, o Guapimirim tu pega na direita, o Inhomirim tu pega na esquerda, na mesma plataforma. Ele faz pouquíssimo tempo que ele mudou. Ele, até pouco tempo, era só 4 viagens por dia, uma para ir para voltar, 2 para ir e 2 para voltar. Que era basicamente para garantir que nego não ia fazer um barraco em cima da linha, sacou? Que não ia roubar a linha, era só para isso, só para garantir que o trem ia estar lá. A Lenice acho que usou mais do que eu, ela até pode confirmar isso.
Lenice? Oi. Então, cara, eu tava pensando aqui, até cortando um pouco o assunto, mas é que, tipo assim, histórias de trem, tem uma história que me marcou pra caralho, mas não é engraçado. Mas pode contar? Acho que pode, né? Porque, tipo assim, falar em Depende, calma trem aí. é falar. Você acha que você vai ser presa se contar essa história? Pode ser Não, presa? não, Ah, não. então tranquilo. Não. Eu só vou criticar o que é a porra do trem. Porque não sei se vocês percebem, mas em algumas estações, aquele espaço entre o trem, a plataforma e o vagão é absurdo, é bizarro, né? É uma coisa assim que acontecem vários acidentes muito bizarros, né? E aí Mind the teve uma gap. conhecida minha, uma amiga, assim, de uma amiga minha, que ela indo pro trabalho, cara, ela caiu entre o espaço, entre o trem e a plataforma. Eu nunca tinha passado, assim, nem visto de perto, porque sempre tem esse aviso, né? Cara, ela foi esmagada, assim, foi isso, sabe? Não tem outra palavra. É pesado, tá ligado? Não tem condições. Mas eu acho que um pouco de falar de trem, falar dessa história aqui do Rio de Janeiro, de metrô, também tem que falar disso, sabe? Que tem a galera que resiste lá, trabalhando pra caramba, a galera que, tipo, vende muita coisa, que tem um idioma rapidão, fala tudo e a gente sabe como é, mas também tem uma galera que sofre muito e, tipo, perdas absurdas. Tem várias lendas, até, quero até puxar esse tema aqui para alguém falar depois, quando o metrô tá com alguma coisa nos trilhos, geralmente são pessoas que se suicidam. Existem algumas pessoas que relatam isso, sabe? Tem alto índice de suicídio na linha de metrô e de trem. Eu conheço um vizinho meu que perdeu o braço numa linha de trem, sabe? Várias pessoas que morreram atravessando linhas de trem em bairro pequeno, lá de Suruí, e tudo mais. E aí eu queria saber também se vocês conhecem algumas histórias assim meio bizarras, sabe? Essas histórias meio. O primeiro o carnavalesco branco é de saber. Eu conheço em São Paulo. Deixa eu fazer só um adendo sobre o que você falou. Primeiro, sobre estações de trem. Uma coisa interessante de saber sobre estações de trem é no ramal Belford Roxo. O ramal Belford Roxo, ele tem o trem expresso e o trem parador. O trem expresso é de 8 vagões e o parador é de 4. Isso não é porque... E aí o expresso não para em todas as estações e o parador para em todas. Mas essa diferença não é porque um trem é mais rápido e o outro é mais devagar, porque só tem uma linha. Ou seja, o expresso ou o parador tem que esperar atrás. O expresso vai ter que esperar o parador chegar para ele poder chegar, e o parador também. O problema todo é porque as estações de Belford Roxo, nem todas cabe um trem de 8 vagões. Tem um monte que só cabe trem de 4 vagões. Então, o expresso não pode parar desses vagões, dessas estações, tipo Del Castilho, Jacarezinho, porque ali só vai caber um trem pequeno, de 4. Isso é uma precariedade de estação que existe e às vezes quem pega o trem não consegue perceber isso. Pode puxar, Vinícius. É que eu conheço uma história bizarra dessa em São Paulo só, de que quando eu fiquei lá em 2008, né, pegando, mas era no metrô. Aí, no caso, pegando ali, o metrô ia numa estação chamada São Joaquim, ali perto da Liberdade, e eu ficava assim, cara, por que tem esse lance assim, respeite a vida, respeite a própria vida, estamos tantos dias sem suicídio, e etc, etc, etc. E eu não entendia, e um cara que trabalhava na mesma empresa que eu falou, não, cara, porque às vezes as pessoas se matam. Só que assim, Lenice, só para corroborar com o que você estava falando, tem esse lance do espaço de metrô, lá do espaço tanto do metrô quanto do trem, e lá não era esse caso, lá não, a galera se jogava mesmo, entendeu? Antes. Porque, tipo, o espaço era mínimo. Mesmo que eu tentasse colocar meu pé assim, no que aí o pessoal fala, o mind the gap. Eu fui entre o espaço, entre o trem e a plataforma. Não tinha como. E lá em Curitiba, que também foi outra cidade que eu já tem uma correlação, tem os tais de tubos, que é mais a mesma coisa, só que é com aquele ônibus.
foi um BRT que deu certo. Só que tem um lance lá que é o seguinte, para não ter esse problema do cara pisar e ser esmagado, o ônibus chega e pluf, encosta uma plaquinha como se fosse uma placa de chumbo, assim, uma placa de... O ônibus encostou, abriu a porta e já plaf, vem a rampinha. Então você não tem como pisar fora daquele negócio. No Rio de Janeiro, cara, virou um lance assim que ninguém tá nem aí. E eu tenho até uma teoria junto com o Rodrigo, o Cobé já conhece, que eu disserto isso várias vezes com o Vitor, do Suburbano da Depressão, que é o lance de transformar em piada a precariedade, que é uma coisa que eu rechaço muito. Esse tipo de coisa que em outros lugares a galera rechaça, acha deplorável, no Rio a galera transforma em piada. É carioquice, é zoeira. O quê? Vai lá e pula, e tira a gente engraçada. E, cara, não é engraçado, tá ligado? É precariedade do trabalhador que, como você falou, teve sua amiga, tem gente que perde o braço, e isso atrapalha muito a qualidade de vida de uma população metropolitana inteira, entendeu? Cara, eu queria até comentar isso, que é muito... Eu comecei a pensar, quando vocês falavam, que acho que todo mundo que eu conheço tem uma história de alguém ou de um amigo, um parente que foi mutilado ou sofreu um acidente fatal na linha do trem. Eu tenho na minha família caso disso, eu tenho casos de amigos, né, até conhecidos, assim, é muito comum esse tipo de história, né, e em épocas diferentes, né. Eu conheço casos que aconteceram lá nos anos 60 e casos que aconteceram 2 anos atrás, sacou? É muito precarizado. A estação de triagem, eu até tenho uma foto que eu postei alguns anos atrás na rede social, que também não foi muito inteligente puxar o celular ali para bater foto, né? Mas foi na estação de triagem, assim, eu botei o meu pé, o trem parou, aí eu botei o meu pé assim, na borda do trem, e a plataforma. Tipo, cabia 2 pés meus ali. E em triagem, pelo menos na estação que para o ramal Gramacho, a estação tá, tipo, sei lá, uns 20 centímetros mais alta que o próprio trem. Se tu tá de bobeira ali, você tropeça muito feio. É um negócio muito precarizado. E muitas das estações dos ramais pela Zona Norte, as estações são antiguíssimas, né? Tem estação ali que tem mais de 100 anos. E para fazer uma reforma, para deixar ela mais segura, né? Seria necessário um investimento imenso, um investimento público, e que simplesmente não se fala nisso, né? No metrô, pelo menos eu não lembro, eu peguei pouco a linha da Pavuna, e eu não lembro de esbarrar com estação assim. Normalmente o trem está sempre muito colado na estação, porque são estações mais novas, um pouco mais planejadas e tudo, apesar de terem problemas também. Eu queria só agora comentar, já que o Vinícius estava falando de São Paulo, de Curitiba, quando eu fui em São Paulo a primeira vez, foi um choque para mim, né? Porque, para quem não sabe, né, os ramais da Supervia, eles são várias tripinhas, né? Como o Vinícius falou, né, que o centro do Rio é no extremo leste da cidade, né? Então são várias tripinhas que vêm lá da Zona Oeste e da Baixada da Zona Norte e se encontram na central, na central do Brasil, né? E a estação a linha do metrô é uma tripinha que é a linha 1, que se encontra com outra tripinha que é a linha 2. Agora, lá em São Paulo, o que mais me chocou foi isso, que é um jogo da velha imenso, né? Assim, e é muito cruzado, né? Parece uma teia de aranha a linha do trem e do metrô. E outra coisa que me chamou a atenção foi que cada linha, cada ramal é uma empresa diferente. Assim, lá é o Tucanistão, né? Então ali o negócio é nível assim de você muda de linha, aí a linha tem outro nome, tem outra identidade visual, a plataforma é diferente, parece que você mudou de cidade, assim, o negócio é muito esquisito. É bizarro. Não, mas desculpa aí te interromper, Cobé, mas o que acontece é o seguinte, eu não tô querendo aqui falar bem do sistema de São Paulo. Eu acho que o sistema de São Paulo de transporte é mais excludente do que o do Rio. Eu digo, caralho, tá aí 1 hora de live falando mal do sistema do Rio. Não, não é isso. É que São Paulo é extremamente diverso a opção, a oferta de transporte público, só que em bairros de classe média de elite.
essa tripinha do Rio de Janeiro, que é uma merda, vai até Japeri, vai até a Pavuna no metrô. Em São Paulo, são vários jogos da velha que, beleza, vai ali centro expandido, não passa muito no centro expandido. Então, assim, os dois são ruins, não estou querendo falar bem. Porém, São Paulo, sendo ruim e mais elitista, justamente por ser mais elitista, eu acho, talvez tenha uma qualidade um pouco melhor. Mas eu acho que, no geral, eu acho que o grande problema de um país de terceiro mundo dentre tantos outros, um deles principais, porque dizem direto sobre especulação imobiliária e qualidade de vida, é a mobilidade urbana. Que faz diferença. Quando eu vou puxar só alguns pontos que vocês levantaram para a gente poder finalizar a live aqui. Primeiro que eu conheço uma pessoa que é maquinista e é bem dentro do Supervia, né? É bem comum ter corpo de pessoas na linha do trem. Isso é uma coisa que acontece com uma frequência maior do que deveria acontecer. Além de ser por pessoas que cometem suicídio, pessoas que pulam das passarelas que tem por cima do trem, tem pessoas que pulam dali, o fato de que traficantes, quando querem, algumas vezes, em algumas estações que querem se livrar dos corpos, jogam o corpo na linha do trem, para o trem passar por cima. Isso também é comum acontecer. E cavalo também. Cavalo é bem, bem comum estar morto na linha do trem. Isso sobre o que vocês falaram de morte. Sobre a precarização de estações de trem, tem um caso interessante. Entre Del Castilho e Pilares, tem uma estação de trem abandonada, que hoje em dia existe casa já construída em cima dessa estação. Essa estação de trem, a empresa privada que toma conta do transporte público ferroviário do Rio de Janeiro, construiu essa estação de trem porque em frente a ela tem um templo de igreja evangélica, que é aquele que fica ali próximo ao shopping Norte Shopping, acho que é Norte Shopping, não lembro. Tem um shopping ali na área norte, Norte Shopping, né? Tem um templo gigante. Norte Shopping. Isso, tem um templo gigante evangélico, parece até aquele templo lá do Salomão que o pastor doido fez. E aí a Supervia fez a estação de trem ali, que era assim, porra, pensando, já que vai ter esse templo aqui, eles vão precisar de uma estação de trem. Aí criou a estação. E dizem as más línguas, eu não posso afirmar, porque eu não sei, eu não quero ser preso por ninguém aqui do Rio de Janeiro, que a Supervia chegou para as pessoas que controlavam esse templo e falou assim, ó, a gente construiu a estação, vai ser fácil para os seus fiéis chegarem, vocês constroem a plataforma que vai passar por cima. E o cara do dono da igreja falou, não, vamos construir na porra nenhuma não, foda-se. E aí, como eles não quiseram construir, a Supervia também não quis gastar mais dinheiro, acabou que a estação ficou abandonada lá, não terminou, não existe a parte de cima dela, existe só a parte onde o trem ia parar e tá lá, a de eterno. Hoje já tem algumas casinhas de palafita em cima dela. E para finalizar, acho que o grande problema que a gente tem nesse transporte público é sempre o fato de ser controlado por empresas privadas. Empresas privadas pensam sempre no lucro. E lucro, principalmente quando eles têm capital e eles podem chegar e mandar o Estado pagar as contas deles o tempo todo. E o fato de que se essas empresas privadas parem de transportar as pessoas, a cidade para, isso é um capital muito grande. Então, elas conseguem controlar a cidade de formas muito diversas. Tanto transporte de trem, tanto de metrô, quanto de ônibus. Esse é um grande problema que a gente não vai conseguir, que não tem como resolver de forma simples, porque é um capital muito grande que é dado para essas empresas privadas. Acho que todo mundo falou um pouquinho das suas histórias. Alguém quer falar mais alguma coisa?
Cara, Eu, só queria... eu, Fala. Não, é que eu Falei acho nisso. que é importante, cara, a gente falar. Eu lembrei durante a gente falou dessas coisas assim de situações, né, bem complicadas e de cunhos políticos, né, intensos que a gente enfrenta nas situações, nas estações de trem. Eu lembrei assim, lembra aquele filme Holocausto Brasileiro, que na verdade fala de um hospício brasileiro em que recebia era uma estação de trem que recebia pessoas com doenças mentais e também pessoas que eram, digamos, excluídas pelo sistema mesmo, né? Questão de pessoas usuários de maconha, de outras drogas, é, pessoas LGBTs, né? Então, que eram colocadas nesses vagões para parar no hospício. Também tem o filme Bicho de Sete Cabeças, que fala um pouco sobre isso, sabe? Então, a gente tem na história do Brasil, sempre atravessado em todos os espaços, atravessado por um sofrimento, por um preconceito, por uma LGBTfobia, racismo. Cara, é muito impressionante, né? Eu tô pensando assim, enquanto vocês vão falando, eu fico, caraca, tem várias histórias. Histórias engraçadas, de galera que se ajuda também no trem, mas tem mais histórias assim muito pesadas, sabe? Do que a política fez com a nossa estrutura de trem, sabe? Porque a gente vê, assim, nações internacionais que conseguem fazer a sua linha ferroviária maravilhosa. O Brasil poderia receber um turismo absurdo através dos trens, né? Se fosse bem estruturado, se fosse bem planejado. Poderia passar, assim, aqui no Rio de Janeiro, cara, poderia passar por cidades maravilhosas, fazer um passeio turístico incrível. Sabe? Então tem tudo isso. A gente vê esses políticos, a gente vê essa galera falando assim, fazendo vários obstáculos para a nossa evolução, vários obstáculos para várias coisas, e a gente sabe que tudo é mentira, né? Porque a gente tem uma riqueza territorial absurda no Brasil, absurda no Rio de Janeiro, em vários outros estados. E aí, acho que é um pouco isso que eu queria botar, sabe? Tipo, histórias de trem e metrô são engraçadas, são problemáticas. A gente vai. É um típico conversa de bar que todo mundo vai falar um pouquinho, porque é bem tenso. Tipo, Central do Brasil. Central do Brasil, cara, quando eu me mudei aqui pro Rio de Janeiro, de verdade, foi um dos meus maiores choques. A galera, tipo assim, é um robô total e se você não virar um robô ali, você não consegue andar. Você tem que correr, tá ligado? Pegar o seu e, tipo, nem adianta falar, segurando a mochila. Ali é, tipo assim, rataria total, sabe aquele termo assim, rataria? Só quem viveu sabe o que é. E é um pouco disso aí, galera. Muitas, muitas coisas. Rodrigo? Então, cara, só para finalizar, isso que ela estava falando, né, essa questão histórica, né, que no Brasil teve o projeto de nação que a gente tem, ele é muito problemático, né, e quando a gente fala do trem, do desmonte, eu lembro muito que os meus avós, por parte de pai, vieram para o Rio de Janeiro nos anos 50. Meu pai tinha 2 anos, foi 59, 58, e eles vieram para cá, lá de interior de Itaperuna, né, do interior, né, praticamente, né, de trem. Minha avó falava que fizeram a mudança, assim, todo mundo dentro do trem, com 9 filhos, primo, sobrinho, vizinho, todo mundo junto veio. E, assim, não tô falando de vir aqui pro centro do Rio, eles vieram para Fragoso, lá em Magé, né, que é no ramal, hoje em dia, a penúltima estação do ramal Mirim, né, o trem subia a Serra de Petrópolis, né, e esse desmonte que teve da própria estrutura, porque o que a gente tem hoje em dia é uma sobra do que já foi um dia. E esse desmonte que teve, né, muita gente bota a culpa no JK. Assim, houve o início do desmonte foi ali, mas ele demorou algumas décadas, alguns anos, né? Por exemplo, a subida da Serra de Petrópolis, se não me engano, ela acabou em 62. E eu tô falando da Serra Velha. Hoje em dia,
quem mora ali em Omirim tem que subir a serra de ônibus, é uma aventura, demora pra caramba. Eu fico imaginando como deveria ser possível, né, subir aquilo de trem e tal, né, tá tudo abandonado. Então, foi um processo assim, longo, que durou e foi visto à luz do dia, todo mundo viu aquilo acontecendo. E hoje em dia a gente tem esse arremedo, né, de sistema ferroviário, tanto para passageiro quanto para transporte. A gente nem entrou nesse tema, né? Mas foi tudo com a justificativa de que certos ramais não eram lucrativos, né? E nunca olharam que muitos bairros e muitas localidades só funcionaram ou se expandiram da maneira como foram, né, ou encontraram seu auge econômico, social, por conta da estação de trem, né? Muitos bairros, eles têm o nome da estação de trem, inclusive porque eles surgiram em torno da estação, né? E quando você acaba com aquilo, ou precariza, ou destrói, né, o ramal Rio Douro, que é até Xerém, os militares acabaram porque lá tinha muito lavrador, tinha pessoal ligado à Liga Camponesa, pessoal sindicalista, comunista, né? O Getúlio Cabral, ele trabalhava lá na fabricação de motores. Então, os caras simplesmente acabaram com o ramal de trem para poder conter, né, a ação dessas pessoas e dane-se todo o resto. Então, assim, é um negócio que nunca levou em consideração o povo, né? A Ana está perguntando aqui, né? Tinha teleférico também daqui, né, no caso Fragoso, para Petrópolis. Eu desconheço. Eu sei que tinha o trem. Tinha o trem, que era aquele trem que ele empurrando, a locomotiva ia atrás empurrando o vagão. Tem até vídeo disso, mas a teleférico eu desconheço. Mas, enfim, eu só queria ressaltar essa questão mesmo de que a própria maneira como o trem se espalhou, né, e foi dividido pelo subúrbio do Rio e pelo caminho até o centro, ele nunca foi exatamente pensando no benefício das pessoas que usam ali diariamente, né? Na verdade, sempre o resultado sempre foi exclusão, né? Vinícius? Pra mim, é bem nessa época. Não, cara, o que eu queria deixar aqui para finalizar e tal, como é que eu vou dizer? Para ser a nossa despedida sobre esse tema, acerca desse tema, é que eu tenho uma leitura, assim, de que o Brasil, a história da urbanização do Brasil é uma história tardia. Não só a urbanização, a industrialização, principalmente, do Brasil é completamente tardia. Então, por exemplo, quando se fala até em se construir o Brasil moderno, o Juscelino, você se pensa em superar, olha só, olha o contrassenso. Você está se falando em superar a ferrovia, o transporte ferroviário para se construir estradas. Que é um absurdo, que é um completo contrassenso. A gente está abrindo estrada para priorizar transporte automotivo e estamos jogando no lixo o que era, na verdade, não era o presente, era o passado, presente e também seria o futuro, que era o transporte ferroviário. E não tem uma capital, não tem uma cidade que seja mais impactada por isso do que o Rio de Janeiro. Porque o Rio de Janeiro, região metropolitana do Rio de Janeiro, como eu disse aqui desde o início, eu posso estar errado, não tem problema, pessoal, não tem problema alguém discordar de mim, tá de boa, que é o seguinte, a forma como se dá a ascensão e a queda do Rio de Janeiro, a industrialização e a queda dessa industrialização do Rio de Janeiro, principalmente enquanto capital, também está no reboque da nossa estrutura ferroviária. E isso se repete em todo o país. Então, assim, pensar em indústria, pensar em linha férrea, pensar em rodoferrovia, tudo isso é pensar também no desenvolvimento nacional. Então, quando a gente está contando aqui história de pô, cara, Magé, como é que tá o ramal Iamirim, como é que tá o ramal Gramacho, etc, etc, etc. Cara, pô, tá precário. Isso não é coincidência, isso é projeto. Se não tem mais se o trem não sobe mais de Magé até Petrópolis, é projeto. Mas você sobe de carro. Mas aí de carro, beleza, não é todo mundo que tem carro. E a cara andar de carro.
Aí você tem que pegar de ônibus, e é caro para andar de ônibus porque é combustível fóssil. Tudo isso é um projeto. É um projeto que o Brasil foi escanteado e, infelizmente, assim, a gente tem que retomar isso, porque retomar de todas as formas, inclusive de forma narrativa, de forma com que passe a se pensar não só em transporte de massa, não só em transporte público, mas em transporte de massa, porque, por exemplo, o investimento que fizeram no BRT poderia ter sido feito uma via férrea limpa. Fizeram apenas para passar a porra para botar um ônibus que entram quantas pessoas? 60, 100, 80, entende? Então o que acontece? Poderia ter sido feito uma via férrea, e isso nem sequer foi feito. Então esse debate não é só um debate antigo, é um debate presente, é um debate que também está cada vez mais dialogando com o futuro. Então é isso que eu queria deixar para a rapaziada. Mas se não pagasse o BRT, as baratas aqui do Rio de Janeiro iam ficar como? Sem contrato, né? Pois é. Não, e o próprio traçado do BRT, né, cara, ele acabou com praça, assim, o traçado ele não foi pensando, que ele atravessa a Zona Norte toda, né? Quando eu morava em Ramos, as pessoas comentavam que antes do BRT já estava problemático, depois dele piorou, porque cortou o bairro no meio, acabou com praça, uma região que ainda tinha um pouco de arborização, acabou, né, tornou a vida das pessoas ali complicadas, porque ele foi feito com a ideia também de que a ideia dele, por exemplo, eu estou pensando naquele que começa no aeroporto e vai até a Barra, a Alvorada, né? Ele foi pensado em usar uma parte considerada da Zona Norte como passagem. Eu estou em um lugar, quero ir em outro, o resto é passagem. Então, dane-se se o traçado que eu fazer aqui, se ele vai ferrar a vida das pessoas que estão ali ou não, né? Essa própria questão, né, de que foi feito sem pensar nas pessoas que estão ali por onde passa, né? Isso é problemático pra caramba. Sim, sim. Mas o papo tá bom. Deu a nossa hora. Nossa meta era uma live de 30 minutos. Já estamos com 1h13. Então a gente está dentro do prazo. Vamos puxar a nossa despedida, pessoal. Eu começo com a Lenice. Lenice. Eu tô aqui pensando, 30 minutos é a nossa meta. Gente, fala, né? A gente gosta de falar. Mas porque a gente gosta de falar, gente. É isso. Todo mundo aqui gosta de falar pra caraca. E eu acho que, assim, aqui é um espaço que a gente quer ganhar, né? Que a gente quer atingir as pessoas que possam vir pro nosso lado, pro lado revolucionário da vida. Então, assim, mais uma live maravilhosa. Eu acho que... Espero que quem esteja assistindo até agora esteja na próxima. Comenta, sabe? Comenta o tema que vocês querem ouvir. Eu acho que a gente sempre fica assim, né? Pensando em qual tema falar. Então, se a galera comentar, ia ser super legal. E vamos compartilhar, sabe? Vamos pensar, sabe? Chega perto da gente, fala o que vocês acham. E estou aí agradecendo mais um dia. Foi super legal saber as histórias de vocês e saber que todo mundo observa um pouquinho do mesmo Rio de Janeiro, né? Um pouquinho do mesmo trem. E a gente sabe porque a gente passa lá e a gente vive aquela loucura, trem, metrô, como é a loucura de se viver no Rio de Janeiro. Então é isso. Beijão, galera. Boa noite. E é isso. Vinícius. Não, rapaziada, queria agradecer aí o convite, queria agradecer a todo mundo que assistiu e dizer que para mim foi um tema muito foda. Queria agradecer ao Cobé, tô com saudade do Cobé, prazer conversar com o Lara a primeira vez pessoalmente, né? Com a Lenice também, prazer conhecer a Lenice. Faltou o Arrombator,
do Marcelo Caetano aqui, mas não faltarão oportunidades e até a próxima, rapaziada. Muito obrigado. Rodrigo? Pessoal, mais uma vez, obrigado a todo mundo que participou, né? Lário, Lenice, Vinícius, quero chamar, já deixo aqui aberto o convite para você voltar outras vezes. Eu gosto muito de ouvir você falando e tal, então, pô, obrigado aí por participar. E quem está assistindo aí, obrigado. Ainda somos, né? Ainda temos um alcance aí pequeno, mas a gente está tentando construir isso aí. E estou gostando do formato que tá ficando. Então, até a próxima. Minha despedida é obrigado a todos que vieram, obrigado ao pessoal que esteve no chat, que conversou com a gente, que apareceu aqui, ao Vinícius, a Lenice, ao Rodrigo. E deixo uma mensagem para quem está no chat. A gente tem um grupo no WhatsApp que é a maior doideira, a maior loucura, fala sobre tudo, o tempo todo, que é o 5C. Quem quiser entrar, deixa um comentário. Quem não faz parte, quer entrar no grupo, deixa um comentário aí que a gente manda uma mensagem no privado pedindo o número e a gente adiciona lá. E, tipo, o grupo é só esquerdista que acha que Stalin matou foi pouco e escambau. É isso aí. É só isso que eu tenho a dizer. Valeu, galera. Vamos dar um tchau coletivo, todo mundo? Pra gente finalizar? Tchau, pessoal. Tchau. Bye. Tchau. Valeu. Comunismo vencerá.